Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Hoje nós vamos ver esse assunto aqui, ó. O xerife, apoiado nos proprietários do Brasil, impõe a democradura e o cala-boca em massa. O que seria democradura? Eu coloco isso como democracia misturada com ditadura, que é uma mistura das duas coisas que estão em vigor agora. Então nós vamos... Amanhã é um dia muito especial, é dia 7 de setembro, vai ter aquela movimentação, acredito que em todo o país, que é muito importante porque essa fotografia vai para o mundo todo, né? Tem jornalistas do mundo inteiro aqui no Brasil, né, copiando tudo, filmando, fotografando e mandando para o exterior as notícias daqui e explicando o que está acontecendo aqui no Brasil e por que a população está apavorada, por que a gente está fazendo esse movimento todo, né? Então, meus amigos, para começar, vocês devem lembrar que há 5 anos, né, lá em 2019, o super-ministro, o xerife, ele violou a Constituição para atender às necessidades, os interesses pessoais de um dos colegas da corte. Todo mundo está lembrado, né? E desde então ele percebeu não apenas que ninguém reclamou de nada, como também poderia fazer de novo e de novo, quantas vezes lhe desse na telha. E quanto mais ele fazia, mais medo ele colocava na população, o establishment que ficou na mão dele, bem dizer. Então, a partir daí, nunca mais ele parou de burlar o devido processo legal, sob a desculpa de, entre aspas, salvar a democracia, né? Então, vocês estão diante desse fato. Então, uma das façanhas mais ousadas agora que o xerife acabou de fazer foi a expulsão da plataforma X do Brasil, que foi um dos piores atentados contra a liberdade de expressão já cometidos em toda a história da República Brasileira. A República tem 135 anos e é a primeira vez que acontece um fato dessa natureza. E só um golpe dele deixou 22 milhões de brasileiros, que são pessoas jurídicas, pessoas físicas, empresas, políticos, mídias, todos proibidos de se manifestar na maior plataforma de comunicação aberta à população. Então isso foi só o início, e ele fará daqui para frente muito mais do que já vem prometendo, com o total apoio dos seus colegas lá do STF. Então a censura em massa, até agora nós só tínhamos visto isso na Coreia do Norte, na China, na Rússia, na Venezuela, em outras, as piores ditaduras do mundo que tem esse tipo de censura em massa da população. Então esse cala-boca em massa, como eu coloquei na capa, só foi possível porque teve o apoio maciço, a cumplicidade, a covardia, o interesse da imprensa militante comunista, todas as mídias, a extrema esquerda, as gangues que controlam o comando do Congresso, os juristas progressistas que têm causas para ganhar lá no STF, que hoje são os maiores inimigos da liberdade no país, todo mundo sabe. Enfim, pessoal, tudo isso serve apenas para ocultar, né, que os donos do país ocultaram o que eles realmente querem, né? O objetivo deles é que o povo fique calado, que o povo não reclame, não vá para as redes sociais publicar nada, postar nada, não vá para as ruas como a Avenida Paulista amanhã, né? E mais, pior de tudo, que não reclamem das eleições, não reclamem das urnas, né? E o xerife e os seus patronos, como vocês estão vendo aí na capa, né, eles só querem uma coisa, que o povão fique amedrontado, calado e trabalhe e pague impostos para sustentar toda essa curriola aí. Então quem reclamar vai preso, né, ou é processado, tem as suas contas fechadas, e ele só ainda não mandou fuzilar ninguém porque ele não quis, não teve vontade. Que, como bem dizia o professor Olavo de Carvalho, né, o dia que ele ordenar fuzilar alguém, condenado ou não, as nossas gloriosas Forças Armadas terão o maior prazer em cumprir as ordens do tirano. Isso ninguém vai achar ruim. E ainda vão dizer assim, bem feito, ele merecia, ele provocou o ministro. As pessoas vão dizer. Foi assim, lá no filme que eu vou deixar aqui na descrição, foi assim lá na antiga Alemanha e tal. Em 5 anos desses horrores aí, o ministro Luiz Roberto Barroso, que hoje é o presidente do STF, ele nunca foi capaz de apontar uma única ilegalidade que o seu colega tenha feito, apesar de muitas, né? Em todos os absurdos jurídicos cometidos até agora, o ministro Barroso e os demais sempre ficaram a favor do xerife. A Constituição de 88 foi violada, virou uma ficção,
E em que pese as denúncias da Folha de São Paulo, de outros jornais ali, dos jornalistas independentes, as revelações e gravações apresentadas pelos jornalistas, o Samenberg e o Glenn Greenwald, não tiveram qualquer reação nos membros da corte. Eles nem se manifestaram, dizendo, não, está tudo bem, está tudo certo. Ao contrário do que ele defende, dizem que o ministro está defendendo a democracia e que se não fosse ele, as eleições nem teriam acontecido. E tudo que ele tem feito são ações necessárias para preservar a democracia, com muitas aspas. E ainda dizem que ele tem muita coragem jurídica. O Temer outro dia falou que ele é um jurista da melhor suposição. Eu nomeá-lo-ia de novo, sei lá. Eu não sei o que isso significa, mas enfim. Então o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, ele não vê nada de anormal nisso, porque ele é um conivente, né, claro. E até foi a um jantar outro dia, em homenagem ao ministro, que se homenageou a ele mesmo. Então, como que um homem encarregado de fazer a lei, de fazer o julgamento, está de braços dados com a pessoa que ele deveria julgar, né? Vejam só. E eles chamam isso de antibolsonarismo, ataque à extrema-direita. Quem criticaram o Moraes, o Barroso, o Gilmar, o Dino, enfim, toda aquela equipe lá, ou criticar a imprensa da Rede Globo, o desgoverno Lula, não terá proteção de nenhuma lei. Por quê? Porque é um bolsonarista, é um homem de extrema-direita, ou uma pessoa, mulher, sei lá. Então, a começar pelos direitos civis, a pessoa não vai ter mais liberdade de expressão, não vai poder escolher um candidato que não seja da esquerda, não vai poder reclamar de nada. Ou nós nos conscientizemos que é preciso abrir a boca, é preciso fazer alguma coisa dentro e fora do país, como amanhã será um dia de mostrar ao mundo o que está acontecendo aqui, ou nós acabaremos como a cabeleireira Débora, né? Que foi presa há 1 ano e meio, já está presa há 1 ano e meio, aguardando julgamento, por ter manchado de batom a estátua aquela estátua da justiça que está em frente ao STF lá no dia 8 de janeiro. Então, enfim, pessoal, eles acham que é ilegal tentar pressionar, ou eles acham que é correto pressionar um cidadão de outro país a ser julgado pelo STF e que não tem nem foro privilegiado, uma pessoa de outro país, que não cometeu crime nenhum no Brasil, exceto de ter se recusado a descumprir as leis brasileiras. Eu estou falando do Elon Musk, o proprietário da Rede X. Aí alguém dirá assim, mas ele era amigo do Mitonaro. Mas isso não tem nada a ver com nada. Não é crime ser amigo de alguém. Pouco importa. O que vale para eles agora é o alporão do Moraes. Ninguém pode dar entrevista, como foi o caso do Felipe Martins, que ficou 6 meses preso sem nenhuma prova, sem nenhuma culpa, ou culpa de coisa alguma, e não foi proibido de dar uma entrevista. Quer dizer, ele teve uma censura prévia, né? O que ele poderia dizer, ele não pode nem ter intenções. Então, meus amigos, o STF virou uma vara criminal onde todos estão ao lado do xerife e dizem que estão lutando para salvar o Estado democrático de direito, com muitas aspas, né? Então, todos, assim como o Maduro lá na Venezuela, eles dizem que vencer as eleições para evitar que o fascismo tomasse conta do país, contra o imperialismo americano, enfim. Quem realmente está ameaçando a democracia não são os bolsonaristas, não são a direita, são eles próprios, todo esse pessoal que está lá nesse momento ao lado do xerife. Então, só que o povo não entende isso, pessoal. Só que as pessoas não entendem. Então, meus amigos, para terminar, eu peço a todos que se inscrevam, curtam, ou dêem o dislike aqui para impulsionar esse assunto. É muito importante, né? É muito importante que a gente possa... Esse canal é um canal cultural e eu indico aqui obras literárias, livros, literatura, filmes, vídeos, tudo que interessa para as pessoas poderem se esclarecer. Então, eu vou deixar para vocês aqui esses 2 livros aqui que vocês já conhecem, O Inquérito e Fim do Mundo, que deu origem a tudo isso, e esse livro aqui, A Volta à Cena do Crime, né? O Fantasma da Alvorada, A Volta à Cena do Crime, e esse outro livro aqui. Vou deixar na descrição aqui, endereço, editora, tudo. E um filme que ninguém pode deixar de ver. O filme é Hitler, A Ascensão do Mal,
É um filme legendado, muito bom, que conta toda a biografia daquele tirano terrível. E aí vocês vão ter uma ideia como é que se forma um tirano no país. É quando todo mundo apoia, fecha os olhos, não reclama, concorda com tudo ou ignora, não presta atenção no que está acontecendo à sua volta. E é aí que a gente vê a situação que chega um país, né? Então é isso que eu queria dizer para vocês, pessoal. Então amanhã, dia 7 de setembro, sábado, é muito importante que as pessoas vão para a rua, mostrem o que está acontecendo, porque o mundo, não é que aqui no Brasil vai surtir algum efeito, não acredito nisso, mas surte um efeito muito grande lá fora. Vejam o que aconteceu na Espanha, com meia dúzia de pessoas com cartazes lá, denunciando. Na Inglaterra a mesma coisa, nos Estados Unidos a mesma coisa. Em outros países funciona muito isso aí. A imprensa lá publica, olha, um cartaz aqui dizendo fora fulano, fora Beltrano, né? E tudo é denunciado e relatado. Tá, meus amigos? Um abraço a todos.